É bom, muito bom estar aqui com vocês. Gostaria de começar não pela palavra, mas falando algo que é muito importante para todos nós, que talvez seja a melhor coisa que a gente possa ouvir aqui. É que só Jesus é Deus. Só o Senhor Jesus é Deus. Só Deus, Ele é o único Deus. Que Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Tudo que a gente faz, tudo que a gente consagra ao Senhor, a gente precisa iniciar dessa maneira. Toda vez que a gente for orar, a gente precisa iniciar dessa maneira. Glória, Senhor Jesus. Glórias ao Teu santo nome. Seja honrado em todos os lugares dessa terra. Seja glorificado nesse lugar, Senhor. Venha até nós, Senhor. Enche esse lugar com Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Ó Deus, a palavra quem deu foi o Senhor, Pai. Ó Deus, abre os nossos corações, Pai, para que a gente possa receber a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, morreu por nós. Ó Deus, é pela misericórdia dEle que nós estamos aqui. Pela misericórdia dEle. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, em nossas vidas, e precisamos ser gratos em todo momento. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar pregando, de estar falando aqui para vocês. O tema de hoje é: aproveite melhor as oportunidades. A gente falou de oportunidade aqui, né? Léo falou que a gente teve a oportunidade hoje de contribuir. O Léo, você confirmou algumas coisas que me foi falado aí esse mês, que naquela palavra que você falou ali, que devemos consagrar todas as coisas ao Senhor. Tudo que você faz, tudo que a gente faz, irmão, todo empreendimento que você entra, todo empreendimento que a gente faz, se a gente consagrar verdadeiramente ao Senhor, não tem como dar errado. Se está dando errado é porque a gente que está falhando em alguma coisa. Mas se a gente consagrar ao Senhor, não tem como dar errado. O texto de hoje, irmãos, está lá em Atos, capítulo 16, verso do 11 ao 15. Texto pequeno, conhecido, às vezes tão pequeno que às vezes a gente nem imagina que dá para se tirar tanta coisa dele. O texto fala o seguinte: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? O Senhor abençoe a sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra. Tudo que precisamos está nela, Senhor. E te pedimos, Deus, assim como o Senhor fez com Lídia, abra os nossos corações, para que a gente receba a tua verdade, a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, rapidamente vou passar por um contexto aqui. Paulo, ele se separa de Barnabé, né, junto com Silas, e junto com Silas, Timóteo e Lucas, ele pretende
pregar na província da Ásia Menor. Mas Paulo e seus companheiros, eles vão ser impedidos 2 vezes pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E de repente Paulo ele vai ter uma visão de um homem que aparece para ele implorando: passa a Macedônia e nos ajude. Passe a Macedônia e nos ajude. Imediatamente ele entende que Deus quer que ele pregue o evangelho na Macedônia. Paulo tinha acabado de fazer a sua primeira viagem missionária, né? E ele entra na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo foi à Ásia Menor, aquelas proximidades da Turquia, mas a segunda viagem missionária de Paulo vai ser pela Europa. Aqui a gente já dá para compreender que Lídia talvez seja a primeira pessoa que se converte na Europa. Mas quando eles chegam a Filipos, é que vai se dar a nossa história. Filipos é uma cidade da Macedônia, colônia romana. Já preguei aqui em cima de Filipenses, não sei se alguns lembram. Moravam a Filipos, eu falei aqui que é tipo a Tijuca. Quem conhece o bairro da Tijuca no Rio de Janeiro? Tijuca era um bairro de famílias militares. Era um bairro nobre do Rio, né? E essas pessoas tinham uma boa condição. Hoje, boa parte migrou para a Barra da Tijuca. Mas é o que acontecia em Filipos. Era uma colônia romana, militares que tinham vencido a guerra, se aposentaram e foram morar em Filipos. Filipos era uma cidade muito rica, tinha muito ouro, e eles eram isentos de impostos. Por isso você vai ver, quando você lê o texto de Filipenses, Paulo pregar muito em cima de humildade, porque era um povo que era muito rico. E a gente sabe o quanto a riqueza, os bens materiais atrapalham a gente, às vezes, de chegar próximo de Deus, né? Eles eram abastados, eram orgulhosos, eram cheios de prestígio. Muitas vezes se sentiam superiores. Então, Paulo, lá em Filipenses, vocês notam que ele fala para um povo difícil de pregar, um povo acostumado às riquezas. Contentamento deles era baseado na carne, baseado no dinheiro, nas posses, nas roupas finas, ou seja, está baseado simplesmente e puramente na aparência, baseado naquilo que os outros veem. É praticamente uma situação de deixar viver a própria vida, para viver uma vida para agradar ao que os outros pensam. Não sei se isso acontece hoje, mas o texto de Deus diz que Deus abriu o coração de uma delas, Lídia, para receber a mensagem que Paulo estava pregando, né? E Lídia, ela estava ali naquele momento vendendo tecidos de púrpura. Mas como é incrível, né? Para pensar, você ser a primeira pessoa a se converter no local. Lídia foi a primeira pessoa a se converter na Europa. Dela, com certeza, viriam muitas outras pessoas. Você nota no texto que a família dela também se converteu. Mas eu quero ler aqui uma ilustraçãozinha para entendermos o que é isso. Um professor de escola dominical do século passado, ele conduziu um vendedor de sapatos. Ele conduziu um vendedor de sapatos a Cristo. O nome do professor, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, era um tal de Kimball. O nome desse vendedor de sapatos, alguns com certeza conhecem. Era Moody, Dwight Moody. Moody, ele se torna evangelista, um dos maiores, e exerce grande influência na vida de outro jovem pregador chamado Frederick Meyer. Meyer, ele começa a pregar nas faculdades. Olha só o caminho que está tendo. Ele começa a pregar nas faculdades e durante as suas pregações, ele converte um outro cara chamado Wilbur Chapman. Chapman passa a trabalhar na ACM, Associação Cristã de Moços, e organiza a ida de um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday a Charlotte,
na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para realizar um reavivamento espiritual. Olha só, Kimball leva esse homem que vendia calçados, que vai, através dele vai vir um tal de Mayer, depois vai vir um tal de Chapman passa a trabalhar na ACM, leva esse tal de Billy Sunday, que é um jogador de beisebol, para fazer um reavivamento naquele lugar, né? E um grupo de líderes comunitários dessa cidade, ele se entusiasma de tal forma que planeja então outra campanha evangelística e convidam outro cara, Mordecai Hahn, para pregar na cidade. Durante essa campanha, que foi ocasionada, vindo lá de trás, passando por essas pessoas todas, um rapaz é evangelizado e se converte. O nome dele é Billy Graham. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? De uma palavra que você dá a uma pessoa, dessa pessoa vai para outra. Talvez você não veja o resultado dessa palavra, mas essa palavra pode chegar a alguém que você nem imagina, mas pode ser alguém que vai ter um resultado exponencial para Deus. Lídia foi uma pessoa assim, né? Então, a gente precisa aqui, nesse tema, falando de aproveite melhor as oportunidades, é muito importante que a gente imagine que a gente não sabe para quem a gente está pregando. Eu não sei para quem que eu estou falando aqui agora. Não sei, um jovem que possa estar aqui agora ouvindo e que possa o Espírito Santo tocar no seu coração e ele de repente se tornar um grande homem de Deus, eu não sei. Não é porque eu prego bem ou não, mas é pelo Senhor, é o Senhor quem toca. É Ele, né? Então, a gente não sabe quem está próximo de nós, assim como Filipe. Vocês podiam imaginar, Filipe podia imaginar que quando ele prega, aquele eunuco etíope, a conversão daquele homem seria o início da expansão do evangelho na Etiópia e no restante da África. A gente não tem como saber. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Por isso a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades que Ele nos coloca à frente. Talvez você ache que a pessoa vai ficar chateada com você. Quando a gente fala de oportunidade de falar de Jesus, quantas vezes a gente não perde essas oportunidades? Quantas vezes nós estamos na fila de um banco, na fila de um caixa qualquer, e a gente não tem coragem de abordar alguém, de falar de Jesus para alguém. Às vezes a gente acha que vai ficar chateado com a gente, mas um dia essa pessoa pode aparecer e te agradecer, porque você deu aquela palavra. Irmãos, isso é uma questão de vida ou morte, sabe? Isso não é uma brincadeira. Olha, irmãos, a gente tem uma cultura muito complicada aqui no Brasil, né? Às vezes você está fazendo um curso de inglês, você está querendo aprender inglês, e às vezes você tem vergonha de falar aqui no Brasil em inglês com alguém, porque você sabe que se você errar vão te zoar. Não é verdade? Muita gente que estuda inglês tem vergonha, chega nos Estados Unidos, fala à vontade, porque eles não estão nem aí para você errar. E isso também está no evangelismo. Muitas vezes a gente não tem coragem de evangelizar, a gente não tem coragem de falar de Jesus para as pessoas. A gente pensa que ou a pessoa pode ficar chateada, ou até outra pessoa pode, desculpa o termo, pode zoar mesmo. Pode falar, olha lá, o maluco está lá orando sozinho com não sei quem na rua, está falando de Jesus para quem? Está doido. O brasileiro tem muito essa cultura da zoação, e isso não é de Deus. Isso não é de Deus, a gente precisa respeitar mais uns aos outros. A gente precisa compreender isso. Mas a gente não pode esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. No controle de todas as coisas. Quero falar rapidamente, mensagem hoje acredito que não vai demorar. Quero falar rapidamente a respeito de 3 verdades desse texto. Paulo, logo que chega a Filipos,
ele sabe que ele precisa pregar o evangelho. Ele teve aquela visão, ele precisava ajudar a Macedônia. Engraçado, né? Porque é a Macedônia depois que vai ajudar a Paulo e toda a sua missão. Mas ele, naquele momento, ele precisava ajudar a Macedônia. Ele precisava pregar o evangelho na Macedônia, né? Então, Paulo demonstra claramente, primeira verdade, que homens e mulheres de Deus, irmãos, é para a gente compreender isso. Tem homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar? Tem, né? Nós sabemos que tem. Homens e mulheres de Deus são pessoas que aproveitam suas oportunidades. Homens e mulheres de Deus precisam aproveitar as suas oportunidades. Pelo que entendemos, então, olha, esse é o primeiro contato de Paulo com os filipenses, colônia romana, cidade mais importante da Macedônia. No sábado eles se retiraram da cidade para a beira do rio, pois não haviam sinagogas. Por que não haviam sinagogas? No judaísmo, para ter uma sinagoga, você tem que ter no mínimo 10 chefes de família judaica. Em Filipos não havia esse número. Então o que eles fazem? Eles fazem como que eu vou dizer? Eles fazem ali um costume rabínico. Eles saem e vão para um lugar calmo e que tenha água corrente, para ter um momento de oração e meditação na palavra. Então é isso, quando você vê esse texto de Lídia, que eles chegam à beira do rio, é por causa disso. Não haviam sinagogas, né? Provavelmente também seria um tempo para eles orarem a respeito de tudo que eles ainda iam fazer naquela região. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas mesmo, né? Às vezes a gente não se toca disso, mas Lucas, que escreve o livro de Atos, estava com eles. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas notam que há um grupo de mulheres reunidas também à beira do rio. Quando você vê um grupo de mulheres reunidas, é porque alguma deve estar vendendo alguma coisa, né? E olha só, Deus é tão sábio que Ele vai e toca aquela que estava vendendo. Porque se Ele toca a outra, meu irmão, as outras iam continuar lá. Então Ele toca aquela que estava vendendo, que era Lídia. Ela era a vendedora de tecido de púrpura. Não seria fácil converter Lídia. Lídia não era pobre, Lídia era uma mulher de posses também. Ela tinha boas condições. Mas Deus, o que o texto vai dizer? O texto diz que Deus abre o coração de Lídia para que a mensagem entre nela. Eu também costumo ver nisso daqui uma coisa muito bacana. Não tem como se chegar a Deus sem humildade, irmãos. Não tem como. Vocês vão compreender o que eu estou falando. Tem muitas pessoas que não conseguem receber a mensagem de Deus simplesmente porque não param para escutar. Tem muitas pessoas que são ricas, pessoas que são intelectuais, pessoas que são sábias, que não têm tempo para nos ouvir, pessoas que até mesmo consideram a gente ignorantes, consideram cristãos analfabetos. É necessário que haja humildade para você parar e ouvir falar do Evangelho. Até porque não é toda a igreja que é bonita como a nossa. Não é toda a igreja que tem ar-condicionado como a nossa. Tem muitos pastores e pregadores simplórios pregando aí fora e muita gente não dá ouvido a eles. Não para ouvir porque não tem humildade no coração para compreender que o Deus Todo-Poderoso pode falar por qualquer um. Então, se você não tiver humildade no seu coração, nesse momento agora, inclusive para ouvir essa mensagem que está sendo pregada, você não vai sair daqui convertido, se você precisa de conversão. Você não vai sair daqui mudado.
E o meu desejo, o desejo do meu coração é que se há alguém aqui hoje que ainda não se converteu ao Senhor, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, que hoje seja o dia disso. Precisa ser, porque o tempo está passando. E como eu falei, é uma questão de vida ou morte. É vida eterna ou morte eterna. Então ela era uma mulher, o texto também diz claramente ali, que Lídia era uma mulher temente a Deus. E Deus abre o coração dela para a mensagem de Paulo. E quando você fala temente a Deus, você já acha que é crente, né? Às vezes a gente acha isso. Ué, mas ela já era temente a Deus, como assim? Irmãos, nós conhecemos muitas pessoas temente a Deus. Conhecemos muitos amigos, tenho certeza que vocês têm amigos aí, que quando você conversa com eles são super educados, são pessoas boas, pessoas que não caçoam das outras, são pessoas que fazem só o bem, pessoas que aquele amigo que a gente fala assim, poxa, ele é tão bom, só faltava ser crente. Ou seja, só faltava crer em Jesus para ser salvo. Irmãos, é importante compreender, isso é muito importante, porque Lídia, ela era temente a Deus, ela tinha uma visão intelectual de Deus, que ela respeitava tudo que era a respeito de Deus. Lídia, ela tinha uma reverência a Deus, porque ela via que Deus, esse Deus Yahvé que os judeus pregavam, ele tinha algo de diferente de todos os outros deuses que ela conhecia. Ela sabia disso. Porém, se o Senhor não tivesse aberto o coração dela para receber a mensagem, ela continuaria sem se converter e morreria na perdição. Por isso que precisamos pregar a todos. Entenda uma coisa, a tua mãe que está em casa agora, assim como a minha, e que a gente ama e que a gente sabe que é uma excelente pessoa, se ela não se converter, ela vai se perder. E isso é algo sério. Não adianta ser bom. Não adianta. Então ela aproveita, quando eu estou falando de oportunidades, né? Esses homens de Deus que estavam ali, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles aproveitam uma oportunidade, eles estão ali no rio, olham para aquelas mulheres e eles começam a falar, e aquelas mulheres, por sua vez, também aproveitam a oportunidade para ouvir. Aproveitam a oportunidade para ouvir. Lídia, inclusive, ela vai aproveitar mais uma oportunidade ainda. Ela vai aproveitar a oportunidade de levá-los para a sua casa. Ela vai aproveitar a oportunidade de levar salvação para a sua família, porque o texto diz que ela e os seus foram batizados. Então ela leva a salvação à sua casa, ela batiza a família e ainda constrange aqueles homens a permanecer em sua casa. Isso pode ter levado salvação, não só à família de Lídia, mas aos seus amigos e vizinhos. Mas vocês já pararam para pensar, se Paulo não tivesse ido àquela beira do rio? A quantidade de pessoas que não escutariam o Evangelho? A segunda verdade é que homens e mulheres de Deus são pessoas que não só aproveitam as oportunidades, são pessoas que criam oportunidades. Se você é crente no Senhor, se você tem o Espírito Santo dentro de você, queimando no teu coração, você é uma pessoa que quer falar de Jesus para as pessoas. Você é uma pessoa que quer salvar outras pessoas. Mas a gente não pode esquecer, olha, que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, ao irem ao rio para orar, eles também criaram a oportunidade de pregar às pessoas que estavam ali. Nada teria acontecido se eles não tivessem se decidido a isso, a ir lá.
A nossa igreja, com as tendas, criou a oportunidade de orar com as pessoas dessa cidade. Não é verdade? Ninguém tinha pensado nisso ainda. E o mais lindo disso que acontece em nossa igreja, irmão, não estou querendo dizer que a nossa igreja é melhor, que tem nada disso não. Mas o que eu acho mais lindo desse trabalho que Deus tem feito em nossa igreja, é que foi algo feito sem intenção nenhuma de conseguir algum resultado, a não ser orar pelas pessoas. A não ser se preocupar com aquelas pessoas que após o Covid estavam andando nessas calçadas de cabeça baixa. Só que quando você faz isso de forma desinteressada, realmente com pensamento em Deus, Deus abençoa. E vocês que estão aqui hoje, e principalmente que estão ali fora, são frutos disso. Cada vez mais Deus traz pessoas para cá. Se ficarmos estacionados em nossa comodidade, em nosso conforto, como que a gente vai criar a oportunidade de falar do amor de Cristo? Você tem buscado essa oportunidade? A gente precisa buscar essa oportunidade. Falar a verdade é muito sério fazer uma pergunta dessa e talvez ninguém se pronunciar. Nós precisamos buscar, criar oportunidades, aproveitar oportunidades para falar do Senhor, salvar outras pessoas. Aproveitar a oportunidade é você, como eu falei antes, estar na fila do banco para falar de Jesus com alguém, não é? Aproveitar a oportunidade. Criar a oportunidade talvez seja você ir à fila do banco só para isso. Entendeu? Às vezes a gente está em casa, não tem o que fazer. É claro que é meio doido isso, eu sei disso. Mas eu falei assim, não, eu vou hoje à fila do banco só para falar de Jesus para alguém. Mas rapaz, eu tenho certeza que você foi conseguir. E essa pessoa, um dia você está aqui na igreja e vê essa pessoa, o prazer que você vai ter vai ser incrível. Então nós precisamos criar as oportunidades. Tem outras formas, é você visitar o seu vizinho. Quantas vezes você falou de Jesus para o seu vizinho? Quantas vezes você bateu na porta dele e falou de Jesus para o seu vizinho? Procurar fazer algo por alguém, ajudar alguém, empurrar o carro. Eu gosto de parar. Teve um dia desse que eu estava ali em frente ao CIEP, aí vi um cara empurrando o carro e o ônibus parado esperando o cara. Eu vi que o cara estava num sacrifício. Parei meu carro rápido e corri lá para empurrar. Quando eu corri, ele ligou e saiu. Eu falei, poxa, mas tá bom, pelo menos eu tive essa intenção. Então a gente precisa fazer isso, atento às necessidades das pessoas. As pessoas estão nas ruas necessitadas, precisando de alguma coisa, de que se fale alguma coisa. Irmãos, na viagem que eu fiz agora, eu ganhei um presentinho no amigo oculto que eu tive, do nosso amigo Paulo, né? Paulinho. Aí eu ganhei, e eu não dei nem nada para ele. Ele me deu, nem foi de amigo oculto, ele me deu como presente de amigo, né? Rapaz, eu fiquei bem sem graça, porque eu não tinha comprado nada para ele. Mas eu fiz algo que foi bacana. Ontem eu mandei uma mensagem para ele falando assim, pô Paulinho, eu vou te falar uma coisa. Ele me deu uma necessaire, né? Você me deu um dos presentes mais úteis que eu já ganhei. Rapaz, olha, ó, Deus abençoe sua vida aí, rapaz. Que todos os seus projetos tenham sucesso. Nisso, por tudo bem, ele já é cristão, mas você já está fazendo algo. Você está aquecendo o coração de alguém. Seja grato pelas coisas. Procure o seu vizinho hoje. Hoje não, que você vai chegar tarde, mas amanhã procura seu vizinho, fale algo, leva uma torta para ele, leva um doce, leva alguma coisa. A gente está se fechando cada vez mais, vocês não estão notando isso?
As pessoas estão se fechando em casa, está o cúmulo de filho, irmão, está se falando por WhatsApp dentro de casa. Amados, o diabo é muito sutil em tudo em que ele trabalha. Se a gente não se esforçar contra essa loucura da modernidade, essa loucura do mundo, vai ser muito difícil essa luta. A terceira verdade desse texto, é que homens e mulheres de Deus, além de aproveitar as oportunidades, além de criar as oportunidades, mas talvez seja o principal, nós devemos ser a oportunidade. Precisamos ser a oportunidade. E quando a gente fala de demonstrar esse amor, é justamente isso, a gente está sendo a oportunidade. Quando você aproveita a oportunidade de falar de Jesus para alguém, você está sendo a oportunidade dessa pessoa ouvir sobre Jesus. Quando você cria essa oportunidade, você está sendo essa oportunidade. Mas quando você vive conforme o que o Senhor fala que você deve viver, quando a gente vive da maneira que a gente crê que está mais próximo do que Jesus foi aqui na terra, nós nos tornamos a oportunidade para as pessoas. Precisamos mudar muitas vezes o nosso jeito de ser, sermos pessoas honestas no nosso trabalho, sermos pessoas que não se irritam com facilidade, sermos longânimos, termos os frutos do Espírito. Não sermos pessoas que falam mal das outras pessoas. Quantas vezes a gente leva tempo sentado, conversando. É engraçado, parece que o papo só rende quando a gente fala de alguém. Às vezes a gente, é muito difícil. Muito difícil. Vocês conhecem a mangueira? A mangueira não é escola de samba, não. É a árvore. Alguém reconhece uma mangueira quando vê? Quem reconhece uma mangueira quando vê? Olha. E por que a gente reconhece uma mangueira quando a gente vê? A gente reconhece uma mangueira quando a gente vê, é óbvio. Primeiro porque quando a gente vê que tem manga nela, né? Mas a gente reconhece facilmente a mangueira porque a mangueira, ela tem uma folhagem muito densa. Geralmente o tronco é grosso, é uma sombra maravilhosa. Maravilhosa. E você reconhece uma mangueira. Isso quer dizer o seguinte, a mangueira, ela transmite sinais que ela é uma mangueira. A gente reconhece a mangueira por isso. Como você identifica um fruto, um suco? Eu não sou parâmetro, a minha esposa fala isso, porque eu como uma fruta e digo que é outra. Eu sou horrível, eu tomo suco de maracujá e acho que é de caju. Mas como que você geralmente reconhece? Você reconhece pelo sabor, não é verdade? Pela cor. São sinais. São sinais. Mas como identificar um cristão? Como identificar um homem de Deus? Quais são os sinais da sua conversão? Vocês têm sinais? Se nós somos convertidos, quais são os sinais que a gente transmitindo às pessoas? Quantas vezes a gente já não ouviu falar? Eu ouvi minha cunhada falar, pessoas falarem para mim assim, chegar alguém na casa e falar assim, olha, você é crente, não é? Você não é crente?
porque você nota que tem alguma coisa que diz que você é crente, que diz que você é cristão. Alguma coisa transborda de você que você é cristão, e isso está acontecendo em sua vida. Irmãos, eu não me iludo com um simples levantar de mão, eu não me iludo com um apelo e a pessoa levanta a mão e se converte. Não, a conversão verdadeira é aqui dentro. É claro que o primeiro passo é levantar a mão, é o primeiro passo sim, você tem que levantar a mão, você tem que vir aqui à frente, não tenha vergonha, precisa fazer isso, mas depois disso existe uma caminhada com Deus. Você precisa se apaixonar por Jesus, você precisa conhecer esse que você se apaixonou cada vez mais, procurar saber cada vez mais dele. Porque você será cobrado, você será agora visto pelas pessoas. Eu estava conversando com esse amigo Paulo, e ele estava falando comigo: olha, Moisés, eu fui num sepultamento que não tinha ninguém para dar a palavra, aí alguém lembrou que ele era crente. Ó, Paulo, você é crente, né? Sou, dá a palavra. É isso que acontece com a gente. Nós somos vistos, nós carregamos agora o perfume de Cristo. É preciso carregar o perfume de Cristo, é preciso que tenhamos o caráter de Cristo. Lídia tinha um respeito intelectual pelas coisas de Deus. Ser temente a Deus não significa ser convertido. A gente conhece muitas pessoas assim, como eu falei aqui. E o pior, irmãos, essas pessoas que a gente conhece, que às vezes acham que por ser boas, elas estão salvas, e tenho certeza que vocês já foram a alguns sepultamentos, e você chega para a pessoa, fala com a pessoa, puxa vida, né? Olha o que aconteceu, e a outra fala para você, descansou. Descansou, irmão. Vocês me perdoem se essa palavra é dura, mas tem horas que a gente precisa ser duro. Não descansou nada. Se não tem Jesus, começou o sofrimento daquela pessoa naquele momento. E o pior, um sofrimento sem fim. Um sofrimento tal que nós, por sermos convertidos a Cristo, que temos o caráter de Cristo, o perfume de Cristo, precisa nos incomodar para pregar para aqueles que ainda não têm. Porque nesse momento tem gente morrendo no hospital. Nesse momento tem gente sendo atropelada na rua. Nesse momento tem pessoas sendo assassinadas. Que pelo menos a gente ore. Oremos por nossa cidade. Oremos por nossa família. Oremos por nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor. Irmãos, Deus tem me tocado muito nesses últimos dias a respeito de oração. Oração. Ontem eu estava conversando com a Rebeca, eu estava falando sobre isso. Às vezes a gente fica assim, quando a gente está junto de um pastor, né? Quando a gente está numa reunião, e aí faz umas perguntas, pastor, mas e isso? Pastor, isso é assim? Pastor, isso é aquilo? E eu estava falando para ela, olha só. Claro, a gente precisa conversar, e é ótimo que a gente converse sobre as coisas de Deus. Maravilhoso. Mas olha, irmãos, no momento em que eu e você colocarmos nosso joelho no chão e orarmos, mas orarmos de verdade, nada disso vai importar mais para a gente. A presença de Deus na tua vida vai ser tão satisfatória, na sua vida e na minha vida, que a gente nem vai ter mais dúvidas das coisas. Mas nós temos um problema, todos nós, tudo que a gente faz é relacionado a prazer. E aí, sabe o que acontece? Realmente, não vou enganar,
Não há muito prazer quando a gente inicia na oração, não há. Não há muito prazer, às vezes, em vir para a igreja. Tenho certeza que muitos de vocês, às vezes, muitos de nós não têm, não quero ir hoje, não quero ir, não quero, às vezes fala assim, não quero ouvir a palavra de quem vai pregar hoje. Não, o pastor Moisés está doido, não quero ouvir ele falar não. Mas olha, oração, Deus não vai te dar prazer no início dela. Não vai. Ontem eu consegui, não estou falando para mim coisa não, porque ontem eu fui orar e eu pensei assim, eu vou orar até ver a glória de Deus. Já que eu ouço falar isso, eu falei ontem, eu vou orar até ver a glória de Deus. Esperei todo mundo dormir. Rapaz, e quando você ora, a hora não passa. E eu botei lá o cronômetro, para ver pelo menos quanto tempo eu ia ficar orando, né? Comecei, orei por tudo, orei por um monte de gente, orei para a igreja quase toda, e estou orando. Aí eu levantei, fui no quarto da minha esposa, orei com as mãos sobre ela, sobre as minhas filhas, minha casa, meu terreno, tudo, mas nada de eu ver, sentir a presença de Deus. Eu falei, Deus, eu quero sentir a tua presença, eu não estou aguentando. Ele não vai fazer assim, dessa maneira. E eu continuei. Mas quando eu vi, eu orei 1h46. Eu falei, poxa, comecei bem pelo menos. Eu não orei até ver a glória de Deus, mas eu orei bastante. Irmãos, eu não estou falando isso para você, talvez eu hoje não consiga. Eu não quero dizer para vocês que eu sou o herói da oração. Porque talvez hoje eu não consiga, talvez amanhã eu não consiga, talvez eu nunca mais ore. Mas eu quero falar uma coisa, se cada um aqui fizer isso, meu Deus, vocês vão ver a glória de Deus nesse lugar. Vocês vão ver coisas incríveis acontecendo. Vocês vão ver, irmãos. Eu tenho certeza disso. Porque a gente não ora. Sabe por quê? Eu não falei que tudo nosso está associado a prazer? Porque prazer na nossa vida, infelizmente, ainda está muito infectado pelo pecado. E é algo que precisa ser purificado. Quase quase tudo que a gente sabe de prazer, boa parte das coisas que a gente tem ideia de prazer, tem alguma coisinha com pecado. Precisamos nos purificar em relação a isso. Se somos cristãos, temos que sinalizar que somos. Cristão, ora e lê Bíblia. Sinal da mangueira, tem manga, folha densa. Sinal da fruta, seu sabor. Sinal do cristão, ora, lê Bíblia e fala de Jesus. Conversemos mais de Jesus em nossa casa. Precisamos ser mais amáveis, mais prestativos, mais simpáticos, menos ranzinza. Irmãos, eu tenho visto autocrítica. Nesse dia eu vi assim, cara, eu estou ranzinza demais. Estou reclamando demais das coisas. Lembrei do meu irmão mais velho, que já é falecido, o Haroldo. Alguns aqui conheceram ele. Um dia eu conversava com meu irmão e meu irmão reclamando, estava no carro reclamando. Chegamos em casa, ele estava reclamando. Eu falei, pô, cara, pelo amor de Deus, você só reclama. Aí ele começou a rir, ele falou, é verdade, tem que parar de reclamar. Eu mesmo, às vezes, eu fico assim, cara, eu reclamo muito com as minhas filhas. Reclamo muito, às vezes, com outras coisas. Às vezes a gente só critica. Eu mesmo, às vezes, eu tive que pegar mais leve, às vezes até aqui na igreja, algumas coisas que eu chegava, pastor, eu acho que tem que ser assim, pastor, acho que tem que ser assim, mas eu tenho certeza que Deus falou no meu coração assim, se você não vai fazer, não fica falando, pô. Porque é isso, Você quer ver os outros falar? Você tem um restaurante, meu sogro tinha um restaurante ali, de vez em quando chegava olha, ia ficar bom um quadro ali. Olha, se eu fosse o senhor, colocava o ar-condicionado ali. É assim, a gente tem essa mania, só que a gente tem as soluções, mas nunca quer fazer parte da solução. Então a gente precisa, eu tenho visto isso, então eu preciso ser, estou falando para mim, eu preciso ser menos ranzinza,
Precisamos ser a oportunidade daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mas eu quero finalizar essa palavra contando para vocês uma experiência que eu tive nesse último mês. Alguns sabem, a gente viajou esse último mês e a gente ficou na casa dos primos da Vivi e da Michele, né? Primos da minha esposa. E eu quero falar para vocês, eu sou pastor, né? Mas eu sou um homem muito falho, muito mesmo. Eu creio que eu seja o menor pastor da nossa igreja. Eu sou talvez o que menos contribui aqui. Eu deveria contribuir muito mais com a igreja. Estou pregando aqui hoje, no domingo à noite, por misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer também que você não precisa ser pastor para pregar com a sua vida. Você não precisa ter o título para cuidar, para amar e proteger as pessoas. Eu falo isso porque, irmãos, eu nunca fui tão ministrado na minha vida do que nessa viagem que eu fiz agora. Ministrado pela família dos primos da Vivian. O exemplo que eu vi na casa deles, de pai e mãe, mexeu muito comigo. De dedicação entre eles e de dedicação deles, pais, às suas filhas. Exemplo de cuidado, exemplo de honra. Olha só, não quero exaltar só eles não, eu sei que na nossa igreja aqui mesmo tem outras famílias que são assim. Eu estou falando da experiência que eu tive agora. E eu, quando estava falando com um amigo meu, por WhatsApp, aqui, eu falei para ele sobre isso. Eu falei, olha, eu nunca tive uma experiência tão grande com um casal como eu tive lá. E eu não conheço um casal como eles e como meu sogro e minha sogra. De abnegação, né? De se dar para os outros como eles se dão. Olha, só não vou falar onde é e o nome para vocês não irem lá. Mas é difícil falar tudo que a gente testemunhou deles lá. Nós vimos a mão de Deus sobre a vida daquela família. Foi um sacrifício conter as lágrimas, quando a prima da Vivian começou a contar para a gente de como ela abriu um negócio lá e tudo que Deus fez para que o negócio dela desse certo lá, nos Estados Unidos. Irmãos, por isso que essa palavra que o Léo falou hoje aqui é perfeita. Porque tudo que ela fez lá, ela consagrou a Deus. Todas as coisas, todas as direções que ela teve que tomar para fazer o negócio dela, ela perguntava antes a Deus. E Deus fez milagres na montagem do negócio dela. Foi algo, olha, não é mentira, ela estava falando comigo e com a Vivi e meus olhos estavam cheios d'água, de ver o que Deus fazia para aquela família. Mas eles, irmãos, com a gente lá, eu falo porque eu não estou falando isso, essa palavra aqui, claro, deve servir para algum de vocês, mas eu estou falando porque serviu para mim. Eles abriram mão do trabalho deles por um mês, praticamente, para ficar com a gente, para nos levar nos lugares que a gente queria. Não deixaram a gente pagar quase nada. Gastaram dinheiro com a gente. O marido dela fazia claramente a vontade da esposa e das suas filhas. Ele não mimava não, ele fazia a vontade
Se precisava, ele estava ali. Se os filhos precisavam, ele estava ali. Não reclamava para ter que levar a igreja para um trabalho na igreja. Irmãos, eu confesso para vocês que às vezes eu estou em casa, cheio de coisa para fazer, e eu reclamo. Porque eu tenho que trazer a minha filha aqui. E a gente fica às vezes no jogo de impor. Leva você, não, leva você. Meu Deus, meu Deus. Olha, cada coisa que eu estou falando aqui tinha que ter uma sonoplastia de um tapa na minha cara. Plá, plá. Foram tapas santos que eu levei. Eles não ligavam quando as crianças ou o cachorro quebravam alguma coisa dentro de casa. Os objetos não tinham tanta importância para eles. Inclusive o cachorro comeu meu óculos. E por isso eu estou sem óculos aqui hoje. Meu Deus! A gente tinha saído, quando a gente chega e ela está com o óculos pendurado aqui, ó. De quem é esse óculos? É o meu óculos. Aí eu fui ver, ele mastigou as lentes. Eu nunca vi aquilo. Se eles não fossem crentes, eu ia dizer que o cachorro era endemoniado, gente. Cara, ele mastigou todas as lentes, ficou pedacinho. Mas tudo bem, até o cachorro era bonzinho. Muitas coisas que eles nem precisavam mais, eles ofereciam. Eu estava consertando lá um computador até da filha dele, ele me emprestou umas ferramentas, ele falou assim, pode ficar para você. Eu falei, cara, pode ficar. Totalmente assim, sabe? Meu Deus. Pessoas que talvez muitos daqui pudessem se aproveitar deles. Não há amor material ali. Pessoas que com certeza talvez estejam constrangidas se assistirem esse vídeo, eu falando deles. Eu falei para eles assim, olha, eu nunca comi um burrito. Eu vejo o filme, né, comida mexicana, os caras param, o policial, né, vai num food truck, pede um burrito, me dá um burrito aí. Aí eu falei para ele, nunca comi um burrito. Meia hora depois ele chega com um burrito. Aqui para você comer. Daqui a pouco, ele falava, você está precisando de alguma coisa? Irmãos, eu não estava bem lá, estava passando mal. O problema que eu estou agora, que está sendo terrível para mim. Eu estou aqui, estou sentindo dor aqui. E ele ficava incomodado porque eu estava com dor. E sabe o que ele fazia? 10 horas da noite, 10 e meia da noite, pegava o carro dele, ia numa farmácia, comprava tudo que ele achava que podia passar a minha dor. Não se incomodava. Não, eu vou lá. Você não pode sentir essa dor. Se Deus quiser, até o Natal você não vai estar sentindo dor. Preocupação verdadeira. Os filhos, as filhas dele, espelhos deles. E o melhor, eles glorificam a Deus por tudo que eles têm. E por tudo que eles fazem. Me senti pequeno, irmão. Me senti pequeno. Um dia ele falou assim para mim, ele falou, Moisés, prazer que eu tenho é ver que vocês estão bem, é ver que vocês estão felizes. Aí eu fui numa loja, comprei um fone para mim, né? Comprei um fone, falei, puxa, que fone bom, um fone JBL lá que você ainda continua ouvindo, né? Ao seu redor, né? Aí eu fiquei todo bobo com o fone. Aí ele olhou para mim e riu. Isso que eu gosto, de ver que você está feliz porque você comprou algo. Que o que você comprou, você está satisfeito. Aí, ele falou assim, Moisés, eu sonho com um dia, olha o que ele me fala. Eu sonho com um dia que alguém vai chegar no estacionamento da igreja, com um carrão, e ninguém vai ficar tripudiando a respeito disso. Um dia que teu irmão vai chegar com um carrão na igreja e você não vai falar, tá bem, hein? Carrão, hein? Não. Um dia que você vai ver o teu irmão chegar com um carrão na igreja e você vai se alegrar com ele. E você vai abraçar ele e falar, puxa, que legal que você conseguiu comprar esse carro. Que legal. Se alegrar pelas conquistas das outras pessoas.
Irmãos, porque nós, infelizmente, temos essa cultura. Às vezes, a gente nem quer colocar nada no... Eu não gosto de postar nada da onde eu estou, de viagem. Mas às vezes você fica com vergonha de dizer que você fez uma viagem, que você foi para o exterior, que você foi para algum lugar. Porque as pessoas às vezes comentam. Tem gente que vai falar, tá bem. E não sabe que às vezes a gente foi ajudado. Estou falando só porque eu fui ajudado para ir para lá. Mas não sabem que às vezes o teu irmão está um dia num resort aí do Brasil ou algum lugar, e você está falando, mas você nem sabe como que ele foi para lá. Você nem sabe se ele foi ajudado ou não. Mas a nossa língua, como diz Tiago, é fagulha que incendeia uma floresta. A nossa língua, que Tiago fala que se a gente souber segurá-la, nós seremos pessoas perfeitas. Mas eu vi lá o quanto eu preciso melhorar em ser um bom marido. Eu vi mesmo, não tenho vergonha de falar. Eu vi o quanto eu preciso melhorar como pai, como amigo e como cristão, como homem de Deus. Deus me deu essa oportunidade de aprender. E eu preciso aproveitar. Eles foram a oportunidade de Deus para mim e para minha família, para a gente mudar nesse ano de 2024. Com certeza, irmãos, essa família que eu estou falando tem defeitos. Com certeza, tem problemas como qualquer um de nós. Não estou falando para exaltar homens, mas isso é o que Deus fez na vida deles. Mas eu quero enfatizar que temos muitas outras pessoas aqui assim, realmente, pessoas boas que se dão aqui dentro da nossa igreja. Eu vejo isso. Tem muitos irmãos, graças a Deus, a nossa igreja. Irmão, eu estou fazendo propaganda para que, se você que está aqui, que é a primeira vez que você está vindo à nossa igreja, isso não é uma propaganda, não. Nós temos pessoas muito boas, graças a Deus, em nossa igreja. Nós temos cristãos de verdade em nossa igreja. Temos sim, e eu me orgulho disso, um orgulho santo. Eu me orgulho de termos pessoas disponíveis em nossa igreja. Pessoas que a gente ama. Aproveitemos as oportunidades, criemos as oportunidades, mas principalmente sejamos a oportunidade para que outros conheçam Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.